perfeições do seu caráter, a abundância da sua graça e a majestade do seu governo soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Muitas vezes nós confundimos quando nós adoramos, que nós estamos prestando adoração, às vezes, a nós mesmos. Nós criamos essa confusão. É o nosso momento, e não é um momento. Nossa vida deve ser de adoração constante e contínua. A sã doutrina nos diz que devemos adorar a Deus, e quando inteiramente absorvido por nosso coração, ela nos impulsiona e motiva na nossa adoração. O Salmo 95 é um exemplo clássico disso. Ele começa dizendo que nós devemos adorar a Deus, Salmo 95. O Salmo, contudo, não apenas instrui a adorar, mas também nos diz por que devemos adorar. Porque o Senhor é grande, Deus, e reina grande acima de todos os deuses. Você viu aquela palavra? Porque no início do versículo 3, o Salmo nos dá motivo para adorar a Deus. Ele fundamenta o louvor no mérito de Deus para ser adorado, que ele é inerente. Devemos adorar a Deus, diz o versículo 3, porque ele é grande, ele é exaltado como rei, acima de todos os falsos deuses. Devemos adorar a Deus, porque somente ele é rei soberano sobre toda a terra. O versículo 4 e 5 nos dá mais prova da grandeza de Deus. Ele nos lembra que Deus criou o mundo, sendo isso o seu dono. Após isso, o Salmo nos convoca novamente à adoração. O versículo 6, e mais uma vez nos dá motivo para adorar, porque ele é nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Deus é nosso Deus. Ele assumiu o compromisso conosco de nos fazer o bem. Jeremias 32, 40 diz isso. Ele nos tornou para si, fez de nós o seu povo e é o nosso pastor. Salmo 23, 1. Ele se importa pessoalmente com cada um de nós e nos alimenta com as suas próprias mãos. As mesmas mãos onipotentes que sustentam colinas de granitos e também tomam conta de nós e que devemos seguir o majestoso, grandioso e soberano sobre todas as coisas, até nós. As Escrituras ensinam que Deus nos resgatou do nosso pecado, reconciliando-nos consigo e comprometendo-se a cuidar de todas as nossas necessidades, agora e para sempre. Tudo isso é motivo para louvá-lo e adorá-lo, celebrar diante dele com júbilo e nos curvarmos perante ele em submissão e obediência. Tudo isso que a Bíblia denomina adoração. Isso é adoração, né? Então, estou fazendo só um resumo por cima de todas essas partes do Antigo Testamento, né? Por toda a Escritura, Deus mostra repetidamente que se importa com a nossa forma de adorá-lo. Quando ele chamou Israel para si, ele lhe deu sua lei e disse aos israelitas que não adorassem outros deuses e determinou que não adorassem a ele por meio de imagens. Isso é interessante nós entendermos para não criarmos confusão, como eu disse, né? Essa parte do livro me chamou muita atenção. Êxodo 20, 2 e 6, de 2 a 6, diz assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, Deus
passou regras a ser seguidas, né? Quando ele tirou o povo do Egito. Isso lembra que há duas formas de cometer idolatria. Isso me chamou a atenção no livro, que existem duas formas de cometer idolatria. Idolatria, às vezes a gente pensa que idolatria é imagem, é ficar adorando imagem ou pagando promessa. Não é só isso não, viu? Às vezes idolatrar até o pregador ou o pastor da igreja é idolatria. Tudo que te tira o foco de Deus se torna idolatria. Nem meus filhos eu devo amar, nem meus filhos mais do que Deus. Deus acima de todas as coisas. Soberania, né? Se Ele é soberano, então está diante de todas as coisas e acima de todas as coisas. Isso nos lembra que há duas formas de cometer idolatria. Adorar qualquer outra coisa que não o Deus verdadeiro, ou adorar o Deus verdadeiro da maneira errada. Entendeu isso? Então, adorar qualquer outra coisa que não seja Deus, ou adorar o Deus verdadeiro da maneira errada. Isso me chamou a atenção porque, tendo contato com outras denominações, às vezes você vê as pessoas adorando uma coisa que, quando você entende, não tem nada a ver com Deus. Mas para as pessoas está sendo. Faltou entendimento, faltou explicação, faltou alguma coisa para chegar numa adoração verdadeira. É bom a gente pensar bastante nisso. Absorver bastante isso para a gente não fazer de forma errada, né? Além disso, Deus mandou que os israelitas tomassem cuidado para não adicionar nem retirar nada das orientações que ele dera sobre como deviam adorá-lo. Até os desvios, aparentemente mais leves, planos revelados por Deus para a adoração, trouxeram sérias consequências. Ele está falando aqui da parte de Deuteronômio, quando ele fala que se não te desviares nem para a direita nem para a esquerda, eu serei o seu Deus. E vocês serão meu povo. Quer dizer, enquanto vocês se manterem em obediência, enquanto vocês ouvirem a minha palavra, enquanto vocês andarem da forma que eu estou dizendo, eu serei o seu Deus. E continuarei fazendo o meu papel e vocês serão ovelhas do meu pasto. Agora, no momento que vocês cometerem qualquer um desvio, deixando de olhar na palavra e deixando de fazer a coisa certa, naturalmente vai ter consequências, né? E ele cita como exemplo aqui de adoração, quando Davi vem trazendo a arca, ali a arca passa e um dos rapazes ali coloca a mão na arca para ela não cair. Deus não disse fazer nada daquilo. Tocar na arca era só os levitas, só o povo dele. Então, se tem regra, não faça. Por mais que você ache a coisa é certa, não faça. Se Deus está dizendo não, se a palavra disse não, não. Não fica inventando coisas para você ser aplaudido ou coisa parecida. De jeito nenhum, não acrescenta e nem tira. A pior coisa é acrescentar ou tirar algo que já está formado. Então, Deus está dizendo que isso aqui é pecado, né? Não é uma forma certa de adoração. No entanto, isso ocorria com Israel sobre a antiga aliança. E quanto à igreja sobre a nova aliança? E hoje, como? Como que é a adoração hoje? Nós estávamos lá no Velho Testamento, falando sobre Israel saindo do Egito, falando sobre o povo ali, falando sobre as regras que Deus deu, falando que Deus disse para não se misturar com o povo quando chegasse naquele lugar, falando que aquele povo fez coisas que não agradavam a ele, e deu várias regras para que a pessoa continuasse firme no seu caminho, né? E agora nós chegamos aqui na nova aliança. Como que é isso? Porque eu acho interessante, porque existe hoje na igreja uma transformação com relação a isso. Muitos falam que, não, isso daí é passado. Não existe, mas para mim uma coisa completa a outra. Temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Cristo estava lá também. Cristo estava lá. Então, para mim, no meu caso, às vezes, na minha ignorância, eu fico pensando, poxa, mas é a mesma coisa, eu tenho que ter a mesma obediência, eu tenho que andar correto diante disso, eu não posso acrescentar nada, eu não posso tirar nada, porque senão eu vou estar infringindo as regras. Se eu estiver infringindo as regras, então, naturalmente, eu estou errado. E aí vou ficar cobrando de Deus as consequências que vão recair sobre mim, cometendo erro, né? É verdade que no Novo Testamento não apresentam um modelo organizado de culto a ser seguido por toda a igreja, mas informa, seja por determinação, seja por exemplo, e fazer em nossas reuniões, devemos ler, pregar a Bíblia.
1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Nos diz: persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Isso é uma das regras, né, do culto, né? Cantar salmos e hino, canções espirituais. Efésios 5:18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Orar. 1 Timóteo 2:8. Cantar salmos e hino, canções espirituais. Efésios 5:18. E celebrar a ceia do Senhor e o batismo. Mateus 28:19. Se eu for repetir os versículos, são coisas que nós estamos costumeiramente ouvindo dentro da igreja, né? O pastor faz questão de frisar essas coisas. Domingo, quem estava aqui, viu o pastor se esforçando para demonstrar à igreja como que era a relação de Paulo com Timóteo, explicando as coisas, mostrando para a gente o pessoal que está à frente dos trabalhos, tão preocupado que a igreja cresça espiritualmente com relação a isso. Então, não há motivo para que nós ficamos, assim, às vezes, tensos, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Basta ouvir. Ouvir e praticar. Se nós ouvirmos e praticarmos o que está sendo falado, e muitas vezes, se tiver dúvida, chega no pessoal, pergunta, para que não faça a coisa errada, né? Na adoração coletiva, aliás, também possui uma dimensão horizontal. Quando cantamos, por exemplo, não nos dirigimos apenas a Deus, mas também aos outros. Efésios 5:18 e 19 diz, como eu disse, não vos embriagueis com vinho, em que há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A adoração coletiva não se refere a exercícios de sua devoção pessoal, em conjunto, de centenas de outras pessoas no salão, mas a edificação do corpo de Cristo, inclusive enquanto louvamos a Deus. É claro que a adoração não se limita ao que fazemos na igreja. Paulo nos diz que toda a nossa vida deve ser oferecida em sacrifício e adoração a Deus. Romanos 12:1 e 2, né? Não vos conformeis com esse mundo. Então, o que nós devemos fazer? Não deve ser um momento só. Chegar dentro da igreja, cantei louvores, orei junto com a igreja, já fiz a minha parte. Não. A tua vida deve ser de adoração. Eu tenho medo quando eu vejo conversões rápidas e testemunhos vibrantes, eloquentes. Por quê? Porque muitas vezes foge da realidade. Muitas vezes eu falo para algumas pessoas, quando chegam com esse tipo de conversa perto de mim, eu digo assim que servir a Cristo é muito difícil. Não é fácil não, viu? O mundo está cheio de laço, está cheio de coisas aí. Então, se você não tomar cuidado e não colocar a tua mente voltada e focalizar isso na sua vida, você não vai fazer a coisa certa. A qualquer momento vai ter um deslize e você vai cair. Porque o adversário não se cansa de armar laço. E muitas vezes nós nos cansamos de vigiarmos e orarmos. E adorarmos a Deus como deve ser, né? Para adorar a Deus de maneira correta, precisamos saber como Ele quer ser adorado. E isso Ele nos revela em Sua palavra. A sã doutrina, portanto, nos ensina a adorar. Devemos perguntar, por exemplo, sobre uma música de adoração específica. Não é seu estilo. Não é que o estilo dela nos agrada, mas se ela honra a Deus. Eu confesso, no começo eu achava chato. Quando eu via alguém ensinando certo, e realmente é isso. Quando as coisas são certas, é difícil de você absorver. Por quê? Porque você fica lutando contra você mesmo. Quando eu via alguém vir à frente da igreja e às vezes louvar com uma música assim, que estava em sucesso, eu ficava imaginando, mas por que o povo quer barrar, hein? É tão bonito, né? É gostoso.
Já viu aquela música? Vamos estar entre a plateia e você no palco. Já viu aquilo lá? Aquilo lá é uma música assim, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, mas o pessoal está aí. Você já viu aquela outra do camarada que morreu lá, o Lázaro? Eu ouvi o testemunho dele, achei bonito, mas quando eu ouvi essa música, eu falei, não tem nada a ver com Deus, né, cara? Aquela que ele fala assim, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E lá foi o maior sucesso no carnaval da Bahia. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. O cara pega do mundo, traz para dentro da igreja e a igreja fica. Lindo, lindo, não é lindo. Eu já vi pessoas saírem dentro dessa igreja aqui, falando mal, xingando, bravo com a gente, não tem nada a ver com Deus. Quando você é repreendido e você está realmente na presença de Deus, a repreensão te traz conforto e não rancor, mágoa. Aí as pessoas às vezes saíam, por quê? Porque foram criticados diante dessas coisas, foi ensinado e não quiseram entender. Só que com o passar do tempo, acaba entendendo. Aí chega para a gente e fala assim, vocês estavam certos. Então, meu irmão, quem está ensinando e quem está aprendendo tem uma obrigação, ensinar o certo e aprender o certo. Senão você não está servindo a Deus, você não está adorando. Aí as consequências virão, aí está complicado. Cristãos são movidos a adorar quando se impressionam com a grandeza e a glória de Deus, além da maravilhosa salvação que Ele realizou para nós. A igreja, portanto, deve entoar canções e hinos ricos em doutrinas e repleto das Escrituras. A nossa adoração, a exemplo de adorações bíblicas, deve estar repletas de reflexões sobre quem Deus é e sobre aquilo que Ele realizou por nós. Em resumo, nossa adoração deve estar transbordando de sã doutrina até a borda. Às vezes é complicado, ouvindo de Bíblia, às vezes é chato. Quem não quer ouvir um testemunho aqui, a pessoa contar uma história bonita? Eu tenho várias. Eu amo história, eu leio história, eu fico, às vezes, ouvindo testemunhos de outras pessoas, mas depois eu fico comparando. Na onde que eu trabalho, deve ter a base de uns 8 ou 10 pastores. E eu fico no meio deles, às vezes, ouvindo algumas histórias. Gente, o que tem de gente se engrandecendo, esquecendo quem é e a quem nós devemos servir, vocês nem imaginam. E quando a gente fala sobre isso, aí a pessoa acha que a gente é chato. Aí eu já digo logo, eu sou batista, hein? Aprendi com o pastor batista e faço questão de continuar assim. E o meu testemunho não é diferente do de vocês, não. Meu testemunho também é ruim. E eu dou graças a Deus porque Deus me tirou daquele lamaçal e me colocou aqui. Então, não vou ficar falando de mim, não, porque toda vez que eu venho aqui na frente eu fico falando de mim. De mim não interessa. O que interessa é falar de Cristo, né? Então, na adoração, nossa mente e o nosso espírito devem estar igualmente engajados. 1 Coríntios 14, 15. Primeiro Coríntios 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Não vai ficar repetindo aí, não. Não vai ficar repetindo as coisas, decorando as coisas, não. Colocar no coração. É trazer entendimento para você mesmo. Às vezes você fala versículos com facilidade, mas não sabe o significado. Por quê? Porque você não trouxe para a sua vida. Você só decorou. Papagaio fala, mas papagaio não anda, papagaio voa, né? Papagaio, ele aprende com o que você fala, mas ele não pratica o que você fala. Então, nós não somos papagaio, nós devemos trazer para o coração e colocar no coração isso realmente. Então, não é adorar só repetindo as coisas, mas colocar no coração realmente isso. Entregue uma mente esclarecida. Adoração não é um estado de êxtase emocional a ser estimulado, nem um estado de zen na mente, que pode ser alcançado com relaxamento. Ela é uma reação do nosso coração em nossa mente, de nossa alma e das nossas forças a Deus. Seu glorioso atos de poder e seu glorioso ato de poder. Não estimulamos a adoração e nos concentrar nela, mas o Senhor, os olhos da mente, com a visão
panorâmica da beleza da santidade de Deus. A revelação da Bíblia sobre o caráter de Deus e sua obra salvífica fornece combustível e um roteiro para a adoração. Ela molda, alimenta, ensina, conduz e motiva nossa adoração. A sã doutrina existe para adoração. A sã doutrina existe para adoração. O que eu estou dizendo aqui de um momento, não é para você viver uma vida cristã de adoração, achar que só o fato de você vir na igreja é suficiente. O mundo precisa muito mais que você viva Cristo em todos os instantes do que simplesmente vir na igreja para passar tempo. Eu não estou condenando ninguém, nem criticando a vida de ninguém, não. Só estou dando um conselho. Eu costumo sair para fazer serviço e muitas vezes a gente encontra muito tipo de gente. Eu fico, às vezes, observando isso. Semana passada eu estava aqui embaixo, arrumando um portão, e eu não sabia de nada. Aí um rapaz do outro lado da rua me chamou para fazer um orçamento para ele. Um serviço puxa o outro. E eu fui fazer o orçamento. Quando eu terminei o meu serviço, que fui lá fazer um orçamento, passar o orçamento para ele. O cara me contou a minha vida desde há muito tempo, coisa que nem eu lembrava. Ele contou, eu me lembro de você. Você era isso? Não, peraí. Você é amigo da minha irmã. Não, eu sou. Conheço você antes da sua irmã. Eu conheço você antes da sua irmã. Contou toda a minha vida, eu falei assim, realmente. Você mostrou que me conhece, porque realmente eu fui esse tipo de pessoa, mas daí foi um tempo de perturbação. Hoje eu não vivo mais isso. Ele falou, também sei que você congrega naquela igreja ali. Falei, cara, hoje eu vivo para Cristo. Isso daí é passado. Passado todos nós tempos. Ele falou assim, não, eu sei disso. Faz já tempo que eu estou te olhando. Sabe quanto tempo faz que eu estou aqui nessa igreja? Congregando aqui? Acho que vai para 22 anos, se eu não me engano. Então, você vê que há muito tempo tem gente me olhando. E você tem que tomar cuidado. A tua vida tem que ser de adoração a Deus constante. Por quê? Porque se você cometer um deslize, não é você que está se perdendo, mas tem pessoas te observando. Se você viver uma vida de adoração, vai ser fácil você falar de Cristo para as pessoas. Mas se as pessoas não vêem mudança na sua vida e não vêem Cristo na sua vida, eles não vão ouvir nem o que você fala. Por isso que a sã doutrina existe para adoração. Adorar a Deus todo o tempo e sempre, em todo lugar. Não só na igreja, nem só no momento. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus,